Salmo 103, versículos 15 a 22. A palavra diz: quando ao homem os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois, passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o homem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos, os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. O tema de hoje: bendigam a Deus, bendigam. Uau! Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando bênçãos extraordinárias, uma dose de ânimo para as nossas vidas. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta, lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Bendigam a Deus, bendigam. Preste atenção. Apesar do tempo efêmero da vida na terra, o ser humano, quer como indivíduo, quer como família, é convidado a bendizer a Deus com todas as suas potencialidades. O louvor a Deus deve ser tão verdadeiro que passe dos pais para os filhos, de geração em geração, conforme versículo 17. Como a bênção dos recabitas, que, por terem obedecido à orientação de Jonadab, seu pai, foram conservados em vida e poupados da destruição, conforme Jeremias 35, versículos 18 e 19. Os anjos e as hostes celestiais também são conclamados a bendizer a Deus, assim como todas as suas obras. Isso significa que o nosso modo de viver como pessoas e como famílias deve ser coerente com a nossa adoração e o nosso louvor a Deus. A família dos salvos deve bendizer a Deus ao redor da mesa antes das refeições, o que é uma prática salutar, pois associa o louvor a Deus ao sustento do nosso corpo, que é providência de Deus sobre nós. Mas não é somente antes das refeições que a família cristã deve adorar e louvar a Deus. A família cristã que deseja preservar a bênção da graça sobre a sua descendência deve encontrar um tempo diário para bendizer a Deus. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Gostaria de me ater a esta mensagem. Referência bíblica, versículos 20 a 22. Louve o Senhor. Quando chega a hora de o reino do Senhor governar sobre todos, segue-se um chamado para todos e tudo para abençoar e louvar o Senhor. Os primeiros a serem chamados para abençoá-lo são os seus anjos, poderosos em força, que cumprem a sua palavra, obedecendo à voz da sua palavra. Referência, versículo 20. Eles estão perto dele. Eles são poderosos em força, realizando em obediência a palavra que ele fala, sem qualquer objeção. Eles são enviados para servir aqueles que herdam a salvação, conforme Hebreus 1, versículo 14. Após o chamado aos anjos que são executadores de sua palavra, o círculo daqueles que são chamados para bendizer ou louvar o Senhor se estende a todos os seus exércitos, conforme versículo 21.
Suas hostes são todas as hostes celestiais, além dos executadores de sua palavra. Há também os anjos que têm um cuidado especial com a manutenção da santidade de Deus, como os querubins. Há também menção de serafins. Todos os anjos são poderosos em força. Que força tremenda um exército de anjos deve possuir. Mas todos estão sob o comando supremo do Senhor e apenas o servem, fazendo a sua vontade. Finalmente, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, são chamadas para abençoá-lo e louvá-lo, conforme versículo 22. Aqui o círculo dos que louvam a Deus se estende a todo o universo. Afinal, não há área no universo que não esteja sob seu domínio. Encontramos esses louvores em Apocalipse 5. Primeiro os anjos, Apocalipse 5, versículo 12. Depois todas as criaturas, versículo 13. E finalmente a adoração sem palavras dos anciãos, que são os crentes, conforme versículo 14. No Salmo 103 encontramos 2 vezes os anjos, conforme versículo 20 e 21. Depois todas as criaturas, versículo 22. E finalmente o salmista, conforme também versículo 22. A última linha do Salmo 103, versículo 22, o torna pessoal novamente. Todos o abençoarão, mas eu farei? Para o salmista, não é uma pergunta. Ele conclui o que começou este salmo em Salmo 103, versículo 1, o chamar da sua alma para abençoar ou louvar o Senhor é eternamente digno disso. E eu finalizo esta reflexão com 5 pontos importantes. Primeiro, bendito seja o Senhor, vocês, seus anjos. Aqui Davi mostra que o louvor e a honra a Deus deveriam ir além do que ele poderia dar, se estendendo até os anjos. Segundo, que se sobressaem em força, que cumprem a sua palavra. Mesmo que os anjos sejam fortes e obedientes, até eles devem bendizer ao Senhor, dando-lhe honra e louvor. Terceiro, bendito seja o Senhor, todos vocês são anfitriões. Os anjos também são anfitriões de Deus, onde seu exército celestial, sob seu comando, que faz a sua vontade. Quarto, bendito seja o Senhor, todas as suas obras. Davi fez a chamada para louvar e honrar a Deus mais do que os anjos, e tudo isso a todas as suas obras, em todos os lugares. Quinto e último, bendiga ao Senhor, ó minha alma. Por fim, finalizando o Salmo, Davi termina como começou, chamando sua alma para bendizer a Deus, dando-lhe a honra e o louvor que lhe são devidos. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, amado Mestre. Jesus, não vim aqui com orações gabaritadas, mas externar o meu sentimento para contigo. Todos os dias o seu amor nos constrange, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos direcionando. Espírito Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Maravilhoso, conselheiro, aleluia. Deus nosso, nós te bendizemos pela nossa salvação e por todas as bênçãos imerecidas que derramas todos os dias sobre nós, abençoando as nossas vidas, de nossas famílias, nossos parentes queridos, a cada um que está ouvindo esta mensagem, a cada um que tem ajudado a manter esta obra em pé aqui na terra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe e até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor.